Oi, pessoinha que está do outro lado. Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada para você que está assistindo este vídeo. Meu nome é Ana Beatriz e venho aqui com esta apresentação expor, de forma ainda muito introdutória, detalhes sobre minha monografia. Tudo que sairá da minha boca hoje são dados preliminares sobre o meu recorte. Com o título O Fazer Artístico Sinestésico, o caso da artista Stephanie de Paula, meu trabalho de conclusão de curso está sendo orientado pela professora doutora Aline Cury desde o início do semestre de 22.1. Como já informado no título, meu intuito é compreender as criações de uma pessoa que tem a condição neurológica de sinestesia. Ao longo do meu futuro texto, esses assuntos serão desenvolvidos pensando na maneira como um sinesteta se entende como artista a partir do seu tipo de sinestesia. Um detalhe importante para ambientar ainda mais a minha discussão é o fato que meu TCC é um desdobramento de um dos grandes projetos da minha vida acadêmica. Começou lá no meu segundo período, quando participei de uma extensão universitária que tinha o intuito de fazer uma residência artística na Fundação Oswaldo Cruz. A partir daí, produzi vídeos sobre sons e visualidades e suas conexões e como estão próximas à minha vivência. Então, depois dessa imersão bem experimental e sensorial, fui convidada a continuar com um projeto de iniciação científica com os objetos artísticos e não somente a fruição, mas em suas produções, né? Então, dentro da mesma instituição, pude contribuir não só artisticamente, mas cientificamente sobre interferências e contatos estranhos que temos com esses objetos. Essa pesquisa vem até hoje estudando a interferência e as interrelações modais entre visão e audição no mundo das artes, por meio da condição chamada sinestesia. Para enfatizar, não é a primeira vez, não mesmo, que abordarei essa temática, com 2 artigos em análise para publicação e participações em eventos, tive a oportunidade de debater sobre sinestesia em inúmeros casos e ter o retorno de outros pesquisadores fora da minha área. Depois dessas ressalvas, minha pesquisa aqui no curso de História da Arte da EBA é sobre uma artista que conheci no PIBIC, enquanto selecionava algumas referências. A partir do contato que tive com ela virtualmente, pude aprender bastante sobre a condição na prática e na vida cotidiana. O nome dela é Stephanie de Paula, e a partir do projeto de pinturas que Stephanie fez em 2019, em conjunto com a Orquestra de Brasília, eu apontarei essas questões de parceria entre as artes visuais, a música e a sinestesia. Portanto, meu objetivo é trazer à tona o sujeito sinesteta como protagonista de suas criações, mas não à mercê de sua condição. A Stephanie é uma fashionista, designer e pintora independente, nascida no Paraná, mas atualmente reside em Brasília. Meu primeiro contato com ela foi por meio do jornal. Eu precisava conhecer alguns artistas, principalmente brasileiros, que se dedicam a esse assunto e como eles estão atuando e tudo mais. Então, jogando artista, sinesteta, sinestesia na arte, pintores, escultores, enfim. O pessoal da classe trabalhadora do mundo da arte, então acabei encontrando essa publicação no Correio Brasiliense e foi aí que tive contato com ela pela primeira vez. E aí, um detalhe que é primordial para a pesquisa. A sinestesia, para essa pesquisa, é uma condição neurológica que possibilita
uma mistura entre os sentidos. Digo isso porque o campo sinestésico enfrenta questões polissemânticas e de áreas de conhecimento que se debruçam para estudá-la. Então, são inúmeras possibilidades de estudo. A sinestesia pode ser tanto um caso antropológico como psicológico, mas também linguístico. Eu pretendo abordar em níveis neurais, mas no meio das artes. Eu não vou dar uma de neurocientista porque não é minha qualificação. Então, mas, né, em momento algum eu estou invalidando os outros contextos, apenas faço o meu recorte porque eu estou sendo qualificada como historiadora da arte, não neurologista ou coisa além disso. E com essa fala que eu trago aqui para vocês, ela evidencia muitas das coisas que eu acredito sobre a sinestesia e o que a gente poderia definir, se é que a gente pode definir em níveis subjetivos e neurológicos, o que seria essa condição, né? Então, todos nós podemos ter experiências de sentidos trocados o tempo todo, eu acho. Então, é a partir disso que eu prezo nessa pesquisa e o que eu acredito com a Stephanie e tudo mais. Então, a sinestesia é parte do que somos, sabe? E os 5 sentidos muito além disso. Então, se não fosse sinesteta, é multissensorial, sabe? E estamos aqui porque sentimos algo. O sinesteta é aquele que sente de uma forma excepcional, mas quem nunca? Claro que existem diferenças, sim, entre um sinesteta e uma pessoa que não é sinesteta, o não sinesteta. Tem diferenças de uma pessoa que nasce com essa condição e uma pessoa que vai ter a sinestesia recentemente, que acabou de adquirir e tudo mais, mas tem inúmeras implicações de tipo, origem, causa, enfim, possibilidades. A gente está falando de possibilidades, é justamente sobre isso. E como a gente está falando dentro de um espectro de uma pessoa só, então eu gostaria de enfatizar os tipos da Stephanie. A Stephanie possui o tipo som-cor, ou seja, ao ouvir um som, automaticamente ela identifica uma cor correspondente, seja um som musical ou um ruído. E isso ocorre desde que ela se entende por gente, sabe? É algo muito comum e é comum a existência dela. E com isso provavelmente facilitou o encontro dela com a arte e tudo mais. Então, ela se enquadra nesse quesito de sinestesia desde o seu nascimento e também desenvolvimental, porque a partir do nascimento, isso não quer dizer que você vai ser para sempre, mas ela continua tendo essas relações e a partir disso ela tem um contato muito mais forte do som com a cor e que isso ocasionou dela ser pintora, sabe? Essas relações foram sendo criadas com base no tempo e nos sentidos e na entrega que ela tem em relação a isso. A Stephanie é frequentadora das apresentações da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília. Com essa relação, a artista criou obras que expressam sua percepção ao assistir às apresentações do grupo. Em seu catálogo, a própria discorre como foi essa imersão. Suas obras possuem características daquilo que escuta, daquilo que é real a ela. Percebam as cores que ela utiliza, as pinceladas, as manchas, os movimentos, as cenas que ela pinta. Há uma entrega muito verdadeira, muito devocional às sensações que ela sente. São as sensações do agora. Então, percebam toda essa relação, não
apenas visual, mas sonora, sabe? Portanto, essa pesquisa busca expor o processo poético de alguém com especificidades. Stephanie de Paula é uma artista brasileira que trabalha com a sua condição, mas ela não se reduz. Ela é além da sua sinestesia. Ela é uma pessoa. Não tem intenções de tratá-la como um objeto de laboratório, a ser estudado, a ser calculado, a ser medido, enfim. Quero aprender com ela. Por isso, tenho algumas observações e pretensões com esse trabalho. Por enquanto, tenho em mente que eu preciso ter mais dados pessoais da artista e até mesmo entender como tudo aconteceu em 2019 ou provavelmente coisas que ocorreram antes e coisas que estão acontecendo agora em 2022 e pensar e aprender mais sobre a neurociência atual, porque estamos falando do cérebro e muitas coisas são atualizadas o tempo todo. Então, é uma questão muito delicada a se tratar, porque não tem como eu calcular um sinesteta. Isso seria errado de inúmeras formas. Então, eu acredito que nessa pesquisa ela vai ser bem humanizada nesse sentido de que, se a gente for comparar com outras pesquisas que prezam os números, as porcentagens, as aproximações, as amostras, enfim, inúmeros cálculos e a gente no fim tá falando sobre pessoas, sabe? Enfim. Além disso, as ações do PIBIC se misturam muito com o do TCC. Então, essa pesquisa nunca terá o fim, mas eu preciso ter alguns pontos, sabe? Ponto parágrafo, um ponto continuativo, porque é isso, sabe? Eu não posso dar conta de tudo e eu acho que eu não darei, mas o que eu posso oferecer, eu vou oferecer com o meu texto de contribuição a essa comissão. Eu não sou sinesteta, mas eu acredito que foi aquilo que eu falei mais cedo, sobre estarmos entregues e sentimos coisas. Então, a minha relação com a música e com as artes visuais é algo forte, muito forte. Não é apenas o meu gostar, é muito além do gostar, sabe? Então, eu espero que a gente seja ativado e reativado inúmeras vezes em relação à obra de arte, não só a obra de arte, mas a vida. Eu e a artista já conversamos inúmeras outras vezes, não é novidade a nossa relação, ela já sabe que é tema do meu TCC, foi uma das coisas que eu falei para ela dentro de 2 reuniões que estão aí no mundo virtual, que eu a convidei para participar de 2 palestras minhas dentro de um grupo de pesquisa da própria Fiocruz. E eu tive o intuito de apresentar ela a outros pesquisadores, mas também a me apresentar como pesquisador e tal, que foi uma das primeiras ações de entrega da minha pesquisa, de dizer, olha, gente, eu estou fazendo isso com o intuito disso e etc, sabe? Então, a Stephanie esteve comigo nesse dia pra gente conversar mais e dela entender o porquê que ela é uma dessas pessoas que eu estudo e pra ela também se entender, sabe? Então, foi isso, não é novidade. E ela já sabe que é tema do meu TCC e tá bem empenhada em querer me ajudar. E é uma coisa que não é só sobre mim, não é só sobre ela, é sobre uma cadeia de pessoas que acham que são loucos, que não são normais. E o que seria normalidade, sabe? O que seria esses padrões de sentimento, sabe? Então, toda essa entrega é motivada por alguma coisa muito além, sabe? Então é isso.
eu queria dizer que tá chegando ao fim da minha apresentação, mas eu queria comentar que esses textos não são os únicos textos que eu uso para embasamento, né? Se eu puder calcular, são mais de 50, meu amigo. Sério. São inúmeros textos e cada vez que você vai pesquisando mais, vai aparecendo mais e mais e mais, enfim. Mas esses que eu coloquei aqui são os recorrentes em meus textos. Eu gosto muito desses textos. São artigos, enfim, dissertações e são livros também. E são muito interessantes porque são pesquisas de anos. Não é algo pontual, sabe? A gente tá falando de neurologistas, de designers, de doutores, de linguistas, de artistas, de muita gente, muita gente. Então, é isso. Se eu pudesse colocar todo o meu drive, eu colocaria aqui a minha planilha de leitura com os resumos. Poderia falar aqui por horas, mas é isso. Eu estou disponível para qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer questão, enfim. Obrigada mesmo.